Prezados amigos, caros irmãos de Ideal Espírita, a nossa saudação muito fraterna a todos, e o nosso desejo de que tenhamos alguns minutos de muito bom proveito para todos nós, os dois lados da vida. Por que sofremos? Ao longo da história da humanidade, esses questionamentos sempre foram feitos. O porquê da dor? E o mais intrigante ainda é porque existem tantas diferenças tão notáveis aos nossos olhos, das diferenças de que aqueles de nós que encarnamos, que reencarnamos, trazemos na nossa existência. Alguns de nós passamos pela vida de uma maneira suave, enfrentando os dissabores comuns de um mundo que vivemos, porém, sem enfrentar maiores aflições. Outros, no entanto, a dor visita a todo instante, até mesmo acabando de chegar na vida material, desde o berço já encontram-se de braços com grandes dificuldades. Mas ainda há outros questionamentos que nós percebemos na nossa sociedade. Por que é que muitas vezes os maus triunfam e aparentemente pessoas boníssimas enfrentam grandes dores ao longo da sua existência? E se não bastasse, muitas respostas que nos chegaram ao longo da história, muitas tentativas de nos explicar o porquê da dor, embora as respeitáveis muitas vezes, embora conseguissem até algum alento, algum consolo, mas não convencia. Porque muitas promessas, até porque não encontrava explicações, de que se nós tivéssemos esse ou aquele comportamento, encontraríamos um dia, ou quem sabe, desde já, o cessar das nossas dores. Porém, como isso não acontecia, as dúvidas continuavam. Até porque o próprio Jesus, o Cristo de Deus, afirmou na sua narrativa, registrado pelo evangelista João, que no mundo só tereis aflições. Mas alguém de nós poderá dizer, mas eu não me vejo sofrendo. Eu não sofro. Porém, se nós formos analisar, conforme a doutrina espírita nos esclarece, e conforme Allan Kardec questiona os espíritos na questão de número 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E os espíritos benfeitores respondem a Allan Kardec, dizendo em tudo saberem, ou seja, de conterem em si o conhecimento de todas as coisas, mas por não sentirem mais ciúme, nem inveja, nem rancor, nem ódio, e nenhuma das paixões que escravizam os homens. Logo, se nós dissermos que nenhum de nós, ou algum de nós, não sofremos nada, já percebemos com essa resposta que não é bem assim. Porque os espíritos superiores não sentem as aflições más que nós sentimos. Porque se nós estamos aqui, neste instante, talvez alguns dos senhores, das senhoras, tenha deixado um dos filhos, ou uns filhos, ou alguns, não sei, em casa, e de repente, por algum motivo, vem à nossa mente, será que eles estão bem? Isso é uma aflição. Os espíritos superiores, nos mundos superiores, não sentem mais isso. Ou então, de repente, vem à nossa mente, será que eu tranquei bem a porta da casa?
antes de sair, isso é uma aflição. Isso é uma dor. Porque nos mundos superiores, para os espíritos superiores, não existe mais esse tipo de aflição. Mas ainda há tantas outras maneiras, tantas outras formas que o sofrimento nos alcança, que qualquer um de nós que passarmos pela nossa reflexão rapidamente, nós vamos lembrar de N momentos em que nós tivemos algum tipo de dissabor, algo que nos fez sofrer. Mas, na metade do século XIX, com o surgimento da doutrina espírita, que veio exatamente retirar o véu dessa ignorância que até então nós mantínhamos, nós vamos encontrar as explicações que nos convencem e que nos consolam. Porque o Espiritismo analisa os efeitos e vai em busca das causas. Porém, não podemos esquecer de que, conforme encontramos na obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a escala dos mundos, em que nós, vivendo em um mundo que na sua escala, desde o mundo primitivo até os mundos celestiais, os mundos felizes, nós estamos apenas na segunda posição. Nem ao menos estamos no meio da escala. O que a lógica, o que o bom senso já nos diz, de que se nós estamos mais próximo da primitividade do que do mundo feliz, do mundo superior, óbvio, é claro, de que a dor ainda faz parte. Exatamente porque a predominância da matéria sobre o espírito ainda se impõe. E nós, que aqui estamos encarnados, e os desencarnados, mas que pertencem ainda a este mundo, que pululam em nossa volta, sofrem aquilo que um mundo de expiações e provas ainda, de uma forma natural, ainda nos faz sentir. Diga-se de passagem que o mundo a Terra, o planeta Terra está se transformando, mas ainda não é o mundo de regeneração. A mensagem ditada pelo Dr. Bezerra de Menezes, pela mediunidade lúcida de Divaldo Franco, ele diz que o relógio já passou 1 minuto da meia-noite. O que significa dizer que ainda tem todo esse percurso para chegar ao mundo de regeneração. Portanto, ainda vivemos no mundo de expiações e de provas. Então, se nós vivemos no mundo de expiações e provas, as dificuldades, as aflições, as dores fazem parte desse momento em que nós aqui estamos vivendo para progredir. Estamos na nossa melhor versão. Não existe nenhum motivo para nós nos sentirmos desanimados, nos sentirmos depressivos porque vivemos no mundo de expiações e provas. Nós estamos na nossa melhor versão. A cada encarnação, nós sempre reencarnamos para dar certo. A proposta é de nos tornarmos melhores. E recebemos e estamos no meio e junto daqueles que precisamos para progredir. Portanto, o que nós devemos e temos que fazer é procurar compreender o nosso papel, compreender a vida no seu significado profundo e tratarmos de progredir, fazendo aquilo que devemos fazer. Mas há 2 pontos fundamentais que acabamos de citar, inclusive um deles, que é a pluralidade dos mundos habitados. Se nós não compreendermos, se nós não estivermos conscientes da pluralidade dos mundos habitados, fica difícil compreendermos o porquê que existe ainda tanta dificuldade, tantas dores no mundo em que nós habitamos. O segundo ponto é a própria reencarnação. Ora,
sem termos a ciência, a compreensão, a convicção da reencarnação, se torna ainda mais difícil compreendermos a existência da dor. Imaginemos que no mundo celestial, nos mundos felizes, num momento como esse, estaríamos nas ruas de São Bento do Sul, por exemplo, em que todas as pessoas não sentissem mais nenhum tipo de angústia, mais nenhum tipo de aflição, e que todos se gostassem, se amassem. E aí a pergunta que nos vem à mente: o que nós devemos fazer então para que atingimos esse nível de vivência? Se o planeta que habitamos é ainda um mundo de expiações e provas, nós somos espíritos que ainda temos expiações para ressarcir e provas para passarmos. Então, se nós entendemos que a dor tem esse significado de nos fazer progredir, tem esse objetivo, melhor dizendo, de nos fazer progredir, nós vamos então analisando os efeitos e vamos em busca das causas, que é o que a doutrina espírita nos propõe. Analisarmos o porquê da nossa existência. Por que é que nós estamos aqui? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui nesse exato instante da vida? E mais ainda, nesse exato local, nesse exato momento, com essa determinada família, com esses determinados amigos, com essa profissão que nós escolhemos para tocar a nossa vida enquanto encarnados, esses porquês da vida que a doutrina espírita nos vem esclarecer, é algo que deve fazer parte do nosso cotidiano. As análises sob a ótica da doutrina espírita, nós vamos encontrando as explicações e isso nos vai consolando. Allan Kardec, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tratou em 2 itens do assunto. No primeiro deles, as causas atuais das aflições. E no segundo, as causas anteriores das aflições. Ora, tudo aquilo que nós, depois de analisarmos profundamente a nossa existência, já amparados pelo conhecimento espírita, sob a ótica da reencarnação, se nós observarmos com bastante cuidado e percebermos que nós não encontramos nessa existência o motivo daquela aflição, daquela dor, obviamente que ela estará em uma existência anterior. Porém, grande parte das nossas aflições encontram-se nessa própria encarnação. Porque muitas vezes nós, deixando de cumprirmos com os deveres que deveríamos cumprir, logo esta ação gera uma reação que daqui a alguns instantes, daqui a algumas horas, daqui a alguns meses ou alguns anos, não sabemos, teremos o retorno deste comportamento. E isso são as aflições, são as dores que nós próprios causamos para nós, ou nessa própria existência, ou em existência anteriores. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que o homem só sofre porque se afasta das leis divinas. Então, o próprio questionamento do codificador nos remete a pensar de que nós precisamos entender melhor as leis divinas, para que com o nosso esforço nós nos afastemos o menos possível pela nossa condição, para que sofremos menos. Então, na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o que nós devemos entender pela lei natural, ou seja, pela lei de Deus. Então, os Espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem, e que indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Começamos a entender por que é que nós sofremos.
Por que é, então, que nós temos aflições? Porque nós nos afastamos das leis divinas. Em O Livro dos Espíritos, novamente, na questão 621, porque é preciso nós entendermos como é, então, que nós vamos saber quando nós nos afastamos das leis divinas, se o meu conhecimento ainda é tão limitado. Então, Kardec pergunta assim, mas onde está escritas as leis de Deus? Os Espíritos respondem na consciência. Bem, mas e se eu ainda não tenho o mínimo de conhecimento para procurar entender melhor isso? Algo que me faça sair daquele estado de estacionamento para que eu possa então dar um passo, se eu ainda não tenho as informações que eu precisava, que eu preciso. Os Espíritos dizem que a lei divina está inscrita na consciência. O que significa dizer que todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Porque se não fosse assim, nós sairíamos pela rua, em qualquer lugar, cometendo os erros que nós sabemos que não devemos cometer. E a consciência cobra, exatamente porque está inscrita na consciência. No item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem muito interessante que foi ditada em 1863 pelo Espírito Lacordaire, que tem o título Bem e Mal Sofrer. Porque quando Jesus disse que seriam bem-aventurados os aflitos, porque deles seria o reino dos céus, ele não se referia aos que sofrem de maneira geral, porque todos nós sofremos. Todos sofremos como acabamos de ver. Neste mundo, todos nós passamos por aflições. Porém, Jesus se referia àqueles que sofrem bem, bem e mal sofrer. Porque muitos aflitos não são bem-aventurados. É interessante refletirmos isso exatamente porque, se nós pararmos para analisar, se nós temos as leis divinas inscritas na consciência, toda vez que nós nos revoltamos, e a queixa é uma revolta, de algum tipo de aflição, nós estamos nos revoltando contra a lei divina. Como nós sabemos que Deus não erra, que a lei de Deus é infinitamente justa e perfeita, logo tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que recebemos, é necessário para a nossa evolução. Mas isso não significa dizer que nós devemos nos acomodar com o sofrimento, com a dificuldade e aceitarmos de uma forma parasita. Nós devemos dar um impulso, dar um passo na direção daquilo que nos vai aliviar as aflições. E este passo é exatamente na direção do Evangelho de Jesus. Há um outro item interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, agora pelo Espírito Fénelon, ditado em 1860, que está intitulado como Tormentos Voluntários. E ele diz assim, que o homem incessantemente busca a felicidade, porque é para isso que nós somos criados. A única fatalidade que existe é a vitória sobre nós mesmos. Um dia todos nós seremos puros espíritos. Um dia todos nós seremos felizes, como os felizes são os espíritos superiores, os puros espíritos. Porém, essa busca da felicidade, que parece, dizem os espíritos, que da mesma forma que o homem busca, incessantemente ela lhe escapa. Exatamente porque buscamos nas coisas perecíveis, naquilo que permanece nesse mundo quando nós daqui retornarmos. Porque há duas coisas que nós levamos daqui. Atravessamos o túmulo: o desenvolvimento da inteligência e as qualidades morais. Todas as outras coisas não nos pertencem. É apenas para o nosso uso. É apenas para que, enquanto estivermos aqui, que são necessárias, para que vivemos nesse mundo, mas sem ser do mundo. E que nós valorizemos as coisas, as bagagens espirituais, aquilo que nós podemos
atravessar a fronteira do túmulo. Então nós buscamos a felicidade incessantemente, mas parece que ela escapa. Porque quando nós adquirimos, por exemplo, algo que nós queríamos muito, logo aquilo não satisfaz mais. E uma aflição surge porque nós queremos outra coisa. Então nós sofremos aflições. E a felicidade escapa todo o tempo, porque nós buscamos naquilo que é perecível. Porque se buscássemos nas coisas espirituais, obviamente que essas são as verdadeiras bagagens que preenchem o vazio existencial que ainda grande parte da humanidade carrega consigo. Mas algo bastante interessante que Kardec perguntou aos espíritos, como se tivesse algo que não fosse interessante. Na questão 1004 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou de que depende a duração do sofrimento do homem na Terra. E os espíritos respondem: depende do tempo da duração da sua transformação. E então, eis a questão. Porque essa resposta, embora tenha sido dada pelos espíritos superiores, ela ainda não nos consola. Ela ainda não preenche os nossos corações como um dia irá preencher. Mas exatamente porque nós adoramos transferir as responsabilidades nossas para os outros. Não existe nada melhor do que nós dizermos assim para alguém: eu sofro por sua causa. É você que causou a minha aflição. Isso normalmente acontece em casa, né? Vamos ser sinceros. É claro que acontece em outros lugares também, mas em casa, a família, acontece bastante. Eu sofro por causa de alguma coisa fora, no exterior. Não é por minha causa. Mas os espíritos disseram que a duração do sofrimento do homem depende da sua transformação moral. Então, quando nós transferimos as responsabilidades para os outros, nós não encontramos a solução para a nossa aflição. Porque não está no exterior, não está do lado de fora, está dentro de nós. Mas se os espíritos disseram isso, nós devemos então refletir. Porque nós não paramos para examinar como deveríamos, embora temos a doutrina espírita clara, lúcida, nos falando do que somos, de onde viemos e por que estamos aqui. E por que dos reencontros, dos encontros, o porquê disso, o porquê daquilo. Nos deixa muito claro o objetivo da nossa existência corporal. Porém, nós não paramos ainda para analisar dessa forma profunda. Porque se nós examinarmos dessa forma, nós vamos nos encontrar conosco mesmo. E a maior dificuldade que existe ainda é nós irmos ao encontro de nós mesmos. E quando o homem caminha ao encontro de si mesmo, ele caminha ao encontro de Deus. Porque quando nós tivermos essa coragem de irmos ao nosso encontro, de fazermos esse mergulho interior, nos descobrirmos e nos aceitarmos sem se autocondenar, admitirmos o que somos, e a partir daí nós vamos alavancar o nosso progresso. E as dores, embora continuem existindo, elas começam a ser amenizadas. Porque quando nós encontramos alguém, por exemplo, com aparência sofrida, ou alguém nos encontra e pergunta: mas o que é que você tem? Porque os diálogos que nós vivenciamos na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é se queixar e falar de desgraças. Então nós perguntamos: mas o que é que você tem que está assim tão mal? E a pessoa pensa, fala, não sabe. Às vezes atenta algumas explicações, mas é sempre se justificando com algo fora de si. Ou é a esposa, ou é o esposo, ou é o filho, ou é o chefe no trabalho. Então, no fundo, ela não sabe, porque ainda não mergulhou para dentro de si.
No fundo, nós não sabemos. Talvez até já tenhamos uma bela percepção por meio do Espiritismo, mas ainda nos falta a coragem de enfrentar. Porque o maior corajoso não é aquele que enfrenta o outro, não é aquele que diz a última palavra, é aquele que tem coragem de enfrentar a si mesmo. Porque admitir que é orgulhoso, que é vaidoso, que sente ódio, é para quem tem coragem, não é para qualquer um. Mas esse é o caminho, porque enquanto nós não admitirmos, não fazemos esse encontro, não fazemos esse mergulho conscientemente, nós ficamos repetindo num círculo vicioso e, quiçá, de encarnações e encarnações, estes mesmos comportamentos. Até que, muitas vezes, pela imposição da dor, aí nós nos rendemos. Mas nós temos a liberdade de escolher. Não precisamos da imposição da dor. Não precisamos esperar. Nós podemos optar para começar a partir de agora a ter essa coragem de enfrentarmos a nós mesmos. Porque quando nós nos tornarmos realmente conscientes do nosso papel no mundo, das nossas responsabilidades, então nós efetivamente vamos começar a dar passos muito seguros na nossa evolução. Porque, em verdade, as nossas dores não são muito diferentes umas das outras. Podemos dizer que são iguais. Porque elas são oriundas dos pai de todos os defeitos, do egoísmo e do orgulho. Todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, são filha desse defeito. Então podemos dizer que todos nós temos as dores parecidas. Porque, como nós vimos na questão 967 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores não sentem mais inveja, nem orgulho, nem vaidade, né? Então não sentem mais dores. Mas para admitir isso, é muito mais, satisfaz muito mais este ego, nós dizemos que a culpa é do outro. A culpa porque eu saio de casa todos os dias e me encontro com o meu companheiro de trabalho, com o meu chefe no trabalho, e ele me irrita, não é minha, é dele. A culpa porque eu saio na rua e tem um monte de dificuldades, nós ficamos, como se isso fosse resolver, nós ficamos sempre achando alguém para, ou algo que explique a nossa aflição, a nossa angústia, a nossa ansiedade de estarmos dentro no trânsito, por exemplo, dentro do nosso carro, cuspindo cobras e lagartas. Como se isso fosse resolver. E isso vai aos poucos minando a nossa pequena capacidade de discernimento, as nossas pequenas capacidades de se conduzir na vida com mais equilíbrio, cada vez que nós bravejamos contra alguma coisa ou contra algo que faz parte da nossa existência. Porque nós transferimos para alguém. Então nós não devemos ir no rumo de alguém e culpá-lo. Ou cobrar de alguém que faça por nós aquilo que devemos fazer. Porque nós não podemos esquecer que Jesus de Nazaré, o Cristo, é o nosso modelo e guia. Jesus não é mais aquele ser místico, não é mais aquele ser distante que nós aprendemos ao longo da história. Porque o Espiritismo nos trouxe Jesus de volta aos nossos corações. Então nós devemos ir a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque suave é meu jugo e leve é meu fardo. Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas.
Então não é ir à esposa, ir ao marido, ir ao fulano, ir ao presidente do centro espírita, ir ao padre, ao pastor da igreja. Faça por mim, não. É ir ao encontro do Cristo. Ir ao encontro de Jesus significa dizer que é compreender o seu evangelho e buscar vivê-lo. É isso que é ir ao encontro de Jesus. E a doutrina espírita é o evangelho de Jesus redivivo. É Jesus de retorno aos nossos corações. Foi ele mesmo quem disse que enviaria o outro Consolador, que ficaria conosco para sempre, que faria tudo o que ele fez e que explicaria tudo o que ele havia dito e que permaneceria conosco para sempre. Logo, não pode ser uma pessoa, porque ninguém vive aqui para sempre. Então agora veio no formato de uma doutrina o Consolador, o outro Consolador, porque ele foi o primeiro. Então, esse é o caminho para ir a Jesus. Jesus descrucificado pelo Espiritismo. Jesus, o amigo incondicional. Compreendê-lo pela ótica do Espiritismo, entender a proposta e o convite feito pelo seu Evangelho para que nós, então, galgássemos degraus, passos firmes na nossa evolução, sem mais ficarmos nesse círculo vicioso das próprias encarnações. Para que então pudéssemos, efetivamente caminharmos sem mais olharmos para trás. Essa proposta do Espiritismo, que nos faz clarear as nossas mentes, sem mais medos, porque nós somos hoje o que nós fizemos de nós ontem, da mesma forma que seremos amanhã, o que estamos fazendo de nós desde agora. Veja como isso faz com que nós comecemos a ver o outro e aceitar como ele é. E ao mesmo tempo sem exigir de nós aquilo que ainda não podemos dar. Aceitar-nos como somos, mas não ficarmos estagnados. Porque se nós ouvíssemos, por exemplo, como ouvimos e ainda vemos nas obras que o nosso inesquecível Chico Xavier deixou. Quando as pessoas se dirigiam ao Chico, exaltando, ele dizia, sempre dessa postura de se colocar para baixo. Ele dizia, mas eu não sou ninguém, eu sou um cisco, eu sou algo insignificante. E nós pensamos assim, mas para o Chico isso se encaixava perfeitamente. Perfeitamente, porque ele vivia isso. Porque ele era realmente este ser extraordinário. Mas se um de nós formos dizer algo nesse sentido, eu não sou ninguém, essa falsa humildade, não tem nenhum efeito, porque a gente não exala, a gente não vive. Mas isso não significa dizer que nós vamos nos autocondenar. Nós nos aceitamos, mas vamos sempre buscando, por meio do exercício, do trabalho, os meios de nos melhorar. Quando nós nos lembramos que Jesus nunca deixou de dizer que Ele era o Senhor. Eu sou o Senhor de vossas almas. Eu e o Pai somos um. Ele não negava. Ao contrário, ele afirmava. És o rei dos judeus? Sim, eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Nunca negou. Porque era. Mas nós, obviamente que não podemos dizer isso. Mas nós não somos só isso. Então as dores que hoje fazem parte da nossa existência é um mecanismo de evolução. É o convite pelo qual Deus encontrou o meio de nos fazer voltar ao caminho reto. Então aqueles de nós que fomos delinquentes, que nos equivocamos, agora somos chamados novamente ao caminho pela dor.
pelas aflições, pelas dificuldades. Então a dor, não, na ótica do Espiritismo, não é mais o castigo que até um tempo nós aprendemos, mas é um convite para alavancar o nosso progresso. E é um mecanismo de evolução. Olha como muda a perspectiva, como muda a nossa visão de mundo quando nós olhamos por essa ótica. Mas há algo ainda mais importante, que é a base de todas as virtudes, que é a fé. Se nós não acreditarmos, se nós não compreendermos e estarmos convictos de quem somos e o objetivo da nossa encarnação, e de que Jesus, o Evangelho de Jesus, não mais daquela forma mística que nós aprendemos durante muito tempo, quando nós estivermos convictos disso e procurarmos viver sem se autocondenar, repito, mas nos esforçarmos, conforme assinala Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele diz que os verdadeiros espíritas, ou os verdadeiros cristãos, que são a mesma coisa, é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então não é dar saltos, porque a evolução não dá saltos, mas é termos essa convicção, essa certeza de que nós devemos ir nessa direção. O Evangelho de Jesus é a bússola segura. Não temos mais motivos para ter dúvidas. Não temos mais motivo para nós termos medo, vergonha, seja lá o que for. Porque não há mais véu sobre aquela ignorância em que nós mantínhamos, porque o Espiritismo veio retirar o véu da ignorância. Por exemplo, nós moramos numa cidade praiana. Mas acredito que aqui, a maioria dos senhores, todos já foram à praia um dia. Naquele dia de sol escaldante, 35 graus, e nós então resolvemos ir à praia. Nós deixamos os calçados, vamos com a roupa de banho e adentramos a areia. De repente nós começamos a caminhar, o calor da areia começa a queimar os nossos pés, fica quase insuportável, porque tem ainda uma distância, alguns metros. Então nós visualizamos o mar, aceleramos o passo, porque nós temos certeza que nós vamos chegar lá e vai aliviar. Então nós aceleramos o passo, logo nós pisamos na água e respiramos tranquilo. É assim. Mas será que nós visualizamos Jesus assim, com essa certeza? Será que nós visualizamos o seu Evangelho e entendemos o convite que ele fez quando disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados? Era difícil entender até um tempo, eu sei. E talvez ainda seja. Mas nós já temos as informações seguras. Nós precisamos refletir, estudar, refletir. O Evangelho não é para os outros, é para mim. Nós devemos dizer isso a cada um de nós. O Evangelho de Jesus não é para os outros, é para mim. É a mim que ele faz o convite, porque ele nos conhece a cada um de nós. Imagine que, quando Jesus fala a Nicodemos que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Imagine a aflição das pessoas que ouviram isso. Mas o que isso significa? O próprio Nicodemos, doutor da lei, diz: mas como? Como pode um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe? Jesus não tinha como dizer para ele: não é assim. Você vai reencarnar. Você vai... Ele não tinha como dizer com essas palavras. Mas, repetimos, com o advento do Espiritismo, nós não podemos mais dizer que não sabemos. Ah, mas eu não sou espírita. Eu vou, alguma vez ou outra, eu ouço falar nas palestras públicas, nunca mais poderá dizer que não sabia, porque já ouviu uma vez. O Espiritismo está aí, há 162 anos, se não me falha a memória. O convite que a doutrina espírita faz a nós é o mesmo, é a continuidade do convite de Jesus.
vinde a mim. Então, se nós visualizamos o mar com a absoluta convicção de que vai aliviar a dor da queimação dos pés, nós precisamos pensar dessa forma. Eu preciso visualizar o Evangelho de Jesus com essa mesma certeza. Mas não significa que é a ausência das dificuldades, porque o mundo ainda é de expiações e provas. Mas é o alívio da dor, porque com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave, porque ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar sereno e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudos, nem espadas, somente amor por todos nós. As noites sem estrelas ele ilumina, as nuvens mais densas ele desfaz. Ele veio, agitou nossa alma, tirou nosso trauma e nos deu a sua paz. Mas não a paz que o mundo nos dá, não a paz das alegrias passageiras e muitas vezes falsas, mas a paz com o Cristo, que é a convicção absoluta de um mundo melhor e de que nós seremos espíritos felizes um dia. Quero agradecer o convite, a confiança da casa, a atenção e a paciência dos senhores, das senhoras, e desejar a todos plena paz. Muito obrigado.